pessoal, bom, vamos falar hoje sobre conjunto das permutações, tá? Dar um exemplozinho apenas das operações, né? De fazer uma tábua de operações do conjunto das permutações, né? Fizemos sobre uma tábua de operações dos conjuntos inteiros no módulo M, né? Agora vamos fazer em cima desse conjunto. Primeiro vamos definir o que vem a ser o conjunto das permutações, né? Então vamos lá, nós vamos considerar, tá certo? Sejam A um conjunto não vazio, com N elementos. Então a cardinalidade desse conjunto A vai ser, o A será um conjunto cuja cardinalidade dele vai ser N. Tá? Nós vamos considerar Sn, certo? Como sendo todas as funções de A em A, né? De tal forma que f é bijetora. De tal forma que f é bijetora. Então, esse vai ser o meu conjunto A. Tá? Então, Sn dessa forma, tá certo? Bom, o N aqui só para garantir que o A tem N elementos, tá? A primeira proposição que nós podemos colocar aqui, tá? É que a cardinalidade de Sn é n fatorial. Então, esse conjunto Sn vai ter n fatorial elemento. Né? A demonstração é bem simples, tá certo? Imaginemos o seguinte, dado Azinho pertencente ao conjunto A, se o A tem N possibilidade, se o A tem N elementos, tá certo? Então nós temos que há N possibilidades para a imagem desse elemento. Tá? Bom, aí se nós excluirmos esse elemento, tá? Automaticamente eu vou ter para o próximo elemento, eu teria n menos uma possibilidade. Tá? Se nós pegarmos, vamos só colocar aqui, né? Então, para o primeiro elemento, eu tenho n possibilidade, tá? Para o segundo elemento, que eu não sei quem é, vou chamar aqui A1, tá? E aqui A2, então eu vou ter n menos uma possibilidades, tá? E assim por diante, tá? A última possibilidade, no último elemento do meu conjunto, tá? F de AN, tá? Eu só vou ter uma possibilidade, porque só sobrou um elemento, tá? Lembrando que a nossa F é bijetora, tá? Então, como F é bijetora, né? Como F é bijetora, então, usando o princípio fundamental da contagem, né? Pelo princípio fundamental da contagem, A
n que multiplica n menos 1, e aí você vai, né, até o último elemento, tá? Na verdade é n fatorial, tá? Possibilidades para existência de f, né? Logo, o número de elementos desse Sn, né, vai ser igual a n fatorial, né? Então, uma demonstraçãozinha bem simples, tá? De quantos elementos tem esse conjunto, tá? Bom, se a gente já tem a definição do que vem a ser esse conjunto, tá? Então, denotamos, aqui eu vou colocar assim, tá? Denotamos Sn como sendo o conjunto das permutações bom, o conjunto das permutações, né, ou seja, o conjunto das permutações de f, né, de A em A, né? Vou só colocar o nome permutações, né, paramos aqui, né? A minha ideia aqui não é entrar no que vem a ser a formalidade do conjunto das permutações, tá? Vocês quando forem pagar álgebra abstrata, automaticamente vocês vão estudar mais um pouquinho esse conjunto Sn, tá? Um pouco mais aprofundado, tá? Eu vou dar apenas uma ideia aqui que eu estou tentando trabalhar com a ideia das tábuas de operações, tá? Aí as operações que nós podemos definir aqui: operação em Sn, tá? Bom, como Sn é constituído de funções, tá? Então a operação que nós vamos trabalhar aqui, na verdade, vai ser a operação vai ser a composição de função. Então, a operação, o que é que faz a composição de função, tá? Então, ela vai pegar de Sn em Sn e vai mandar numa função em Sn. Então, ela vai pegar o par fg, certo? Ou seja, as funções fg, e mandar no f bola g. Tá? Bom, então tá aqui as nossas operações, tá certo? A propriedade que eu tenho aqui, tá? Posso colocar aqui propriedades Bom, essa operação aí, ela é associativa, tá? Composição de função é associativa, a gente se comentar, tá ok. A existência, existe o elemento neutro, tá? Bom, mas quem vai ser o elemento neutro na composição de função? No caso é a função identidade, tá? Então o elemento neutro nada mais é do que a nossa função identidade, tá? Só para a gente relembrar, né? O que é que faz a função identidade? Ela manda x em x, tá? Então esse é o elemento neutro, tá? Você quando faz o f composto com a identidade, né? Isso sempre vai dar o próprio f. A terceira, né? É que existência da função inversa, né? Bom, só lembrando, né, que como f, eu estou trabalhando com funções bijetoras, tá?
minhas funções que eu estou trabalhando são bijetoras, então automaticamente eu tenho a função inversa. Tá? Então, vai sempre existir f a menos 1, tá certo? De tal forma que quando eu faço a composição de f composto com f a menos 1, isso nada mais é do que f a menos 1, que dá igual à função identidade, tá? Ou seja, dá igual ao elemento negro. Tá? Então, ela satisfaz essas três propriedades. Tá? Eu não tenho uma comutatividade, tá? Só lembrando que f bola g não necessariamente é igual a g bola f, tá? Isso aqui são necessariamente diferentes. Tá? Então, com essas operações aí, tá? Eu posso dizer que a nossa conjunto com essa operação aqui, tá? É um grupo não comutativo. Tá? É claro que nós não pretendemos falar aqui em grupo, tá certo? Mas imaginemos o seguinte, tá? Eu estou querendo trabalhar aqui com tábua de operações, tá? Se eu pego o A como sendo, se o A for igual a, se eu tomo o A como sendo 1, 2 e assim por diante, tá? Até o N, né? Como é que nós definiríamos a nossa função, né? Então, como é que eu vou expressar a minha função, tá? Então, a partir de agora eu vou fazer o seguinte, tá? Então, eu vou pegar aqui meus elementos, tá certo? Fn, tá? Então, o 1 vai mandar em quem? Vai mandar em F1, tá? Não sei quem é. O 2 vai ser F2, tá? A imagem de F2, tá? E quem vai ser o nosso Fn? Então, a imagem de Fn. Tá? Então, tá aqui a nossa função, tá certo? A gente só tem que agora estabelecer quem é F1 e F2, tá? A maneira de expor isso aqui, tá? É bem mais simples do que colocar dessa forma. Vou pegar aqui, tá? N, até N, tá? E do outro lado aqui ficaria o A, tá? Então, o 1 vai em quem? Vai em F1. O 2 vai em quem? Vai em F2. E assim por diante, tá? Então, em vez de eu escrever a minha função dessa forma, tá? Em forma desse grafo, tá? Eu escrevo desta maneira aqui, tá? Que é mais simples de fazer a visualização. Se eu pego o meu A, tá? Como sendo 1, 2 e 3, tá? Tendo apenas esse conjunto, tá? Nós já sabemos que o nosso Sn, tá? Ele vai ser nada mais, aqui no caso seria, como eu tenho o A como 3 elementos, né? Então seria o S3, tá? Então vai ser 3 fatorial, tá? Então eu teria 6 funções, tá? Bom, vamos agora estabelecer quem são essas funções, tá? Então, quem seria o nosso S3? Tá? Então, vamos encontrar, tá? Então, vamos chamar a primeira função de F0, tá? Quem vai ser F0? Ela vai fazer o seguinte, tá? Ela vai fixar o elemento, né? Então, considerar o nosso F0 como sendo a função identidade. Tá? Então, ela vai mandar 1 no 1, 2 no 2 e o 3 no 3. Tá? Bom, quem vai ser o nosso F1? Tá? Quem vai ser o nosso F1? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Tá? Então, minha função F1 vai ser escrita da seguinte maneira. Tá? Então, 1, 2, 3, meu conjunto A. Tá? Então, o F1 vai ser igual a... Eu vou mandar 1 no 2, tá? O 2 vai no 3 e o 3 vai no 1. Tá? Esse seria o nosso F1. Tá? Quem vai ser o nosso F2? Depois eu explico mais ou menos por que eu escolhi esses F1, F2 dessa maneira, tá? Então, 1, 2, 3. Então eu mando aqui o 1 vai no 3, tá? O 2 vai no 1 e o
3 vai no 2, tá? Ah, o F3, quem vai ser o F3, tá? Então eu mando o 1 no 1, tá? O 3 no 2 e o 2 no 3, tá? O F3 vai ser igual a quem? Então, 1, 2, 3, né? Então, eu mando quem? Eu mando aqui o 1 no 3, tá? O 2 no 2 e o 3 no 1, tá? E por último, quem vai ser a última função, né? Que seria F5, tá? Então, 1, 2, 3. Então, eu mando o 2 no 1, tá? O 1 no 2 e o 3 no 3, tá? Vamos entender um pouquinho o que vem a ser essa função? Se nós imaginarmos aqui um triângulo aqui equilátero, tá? Cujo vértice eu vou enumerar aqui como sendo 1, 2 e 3, tá certo? Se nós fizermos aqui uma rotação aqui nesse triângulo equilátero uma rotação aqui nesse formato aqui, tá? De um ângulo θ como sendo 2π sobre 3, tá? Então eu mando esse triângulo aqui nesse novo triângulo aqui, tá? Então isso aqui seria a minha função de identidade, tá? Então eu vou mandar quem? Eu vou mandar o 2, quando eu fizer essa rotação aqui, tá certo? O 2 vai passar para o local do vértice do 1, tá certo? O 1 vai passar para o local do vértice do 3 e o 3 passa para o vértice do 2, tá? Então nós temos nossa primeira função, que seria o nosso F1, tá? Se eu fizer continuar fazendo essa mesma rotação, tá certo? Eu vou ter o seguinte, então o 2 passa para essa posição aqui, tá? O 3 vem para cá e o 1 vem para cá, tá? Então me gera essa função aqui, tá? O 3 fica na posição do 1, tá? O 1 fica na posição do 2, então o 1 vai no 3, o 2 vai no 1, tá? E o 3 vai no 2, só trocando as posições dos elementos, tá? Se eu continuar nessa mesma rotação, tá? Quando eu vier para o próximo passo, tá? Então o 1 vem para cá, tá? Aí o 3 vai para essa posição aqui e o 2 vem para essa. Continuei com a mesma rotação, tá? Quando eu fizer isso, eu vou ter essa posição aqui, tá? E eu voltei para o ponto inicial, tá? Então, nas rotações, eu vou ter isso aqui, tá? Isso aqui seria uma rotação, tá? Agora, se eu fizer uma translação, uma reflexão, se eu fizer uma reflexão, ou seja, se eu pegar um triângulo aqui, tá? E fixar um vértice, tá? Então, 2, 3, tá? Se eu fixar aqui um vértice, tá? Digamos o vértice 1, tá? Se eu fixar o vértice 1 e pegar esse triângulo e fazer uma reflexão aqui, tá? Eu mudo a posição aqui desses elementos, tá? Então, o 2 vai para a posição do 3 e o 3 vai para a posição do 1, tá? Então, eu fazendo isso, tá? Eu vou gerar essa função aqui, tá? Fixei o vértice 1 e apenas mudei a posição aqui do 2 e do 3, né? O 2 vai no 3 e o 3 vai no 2, tá? Criei uma nova função, tá? Se eu fizer agora o contrário, se eu fixar o vértice 2, tá? Se eu fixar o vértice 2, então eu faria a minha reflexão com o 1 e o 3, tá? Então o 1 passaria para cá, o 3 passaria para cá, o 2 continuaria, tá? Então eu geraria essa função aqui, tá? Fixaria o 2, tá? E o 1 vai no 3 e o 3 vai no 1, tá? Então eu criei essa função. Bom, idem para cá, tá certo? Se eu fixar o vértice 3, tá? E fizer uma reflexão em torno do vértice 1 e 2, então o 1 vai no 2 e o 2 vai no 1, tá? Então eu criei todas as possibilidades para a minha função, tá? Esse
daí é o nosso S3, tá certo? Constituído de todas essas 6 funções, não tem mais, porque, na verdade, o S3 só tem 6 funções. Então, essas seriam as nossas 6 funções, tá? Esse aqui é conhecido como, o S3, é conhecido como grupo de simetria do triângulo. Tá? Bom, eu vou colocar só triângulo, tá certo? Mas poderia ser colocar triângulo equilátero, tá? Mas caiu só triângulo mesmo. Bom, vamos fazer aqui, eu estou interessado aqui, tá? Nesse ponto aqui, tábua de operações. Tá? Então, vamos fazer a tábua de operação desse conjunto aí, tá? Nós já temos nossa função, tá certo? Vamos só fazer as continhas, tá certo? Então, nossa operação é a composição. Aqui eu tenho o F0, F1, F2, F3, F4 e F5. F0, F1, F2, F3, F4 e F5. Então, quem vai ser a tábua de operação? Então vamos lá, eu já sei de antemão, tá certo? Que F0 é a nossa função identidade, tá? Se é a nossa função identidade, então a composição da identidade com qualquer função, tá? Vai dar a própria função. Então, F1 composto com F0, ou F0 composto com F1, isso vai dar o próprio F1, já que o F0, tá, é a nossa função de identidade, tá certo? Então, aqui eu vou ter F0, F1, F2, F3, F4, F5, aqui F1, F2, F3, F4, F5, tá? Bom, agora vamos aprender como é que a gente faz a composição aqui. Se eu quero fazer F1 composto com F1, tá? Como é que eu faria? Então eu vou pegar a função F1, que é 1, 2, 3, vai em quem? Vai em 2, 3, 1. Né? Composto com quem? Com a função 1, 2, 3, vai em 2, 3, 1. Tá? Bom, então vamos lá. Só lembrando, tá? Que é que faz a composição de funções, né? Ela começa a pegar o elemento lá do final, né? Só para a gente lembrar aqui, né? Composição quando eu faço F composto com G aplicado no ponto X. Isso aqui nada mais é do que F de G de X. Então, primeiro calculo quem é F de X e o resultado de F de X eu calculo a G em cima desse resultado. Tá? Então, quando eu faço essa função composta com F, tá? Então, primeiro eu vou analisar o que acontece aqui, tá certo? E o que acontece aqui, o resultado daqui, faço com esse cara aqui, tá? Então, isso aqui vai me dar quem? Então, eu vou ter uma função, tá? 1, 2, 3, tá certo? Então, você vai analisar. Bom, 1 está relacionado com 2, tá? E o 2 está relacionado com 3. Então, 1 vai estar relacionado com 3. Tá? Então, é fazer mais ou menos o seguinte, tá? Em termos de função. Tá? Eu vou colocar F1, tá? Composto com... Aí fica assim, tá? F1 aplicado a F1 no ponto 1, por exemplo. Tá? Então, isso aqui vai ser F1 de quem? F1 aplicado no ponto 1 vai ser quem? A imagem de 1 dá quem? Dá 2. Tá? Mas o que é que faz a minha função F com 2? Ela manda no 3. Então, F1 aplicado em 2 vai no 3. Então, o 1 vai no 3. Tá? Bom, faça a mesma coisa, tá? Vou apagar isso aqui. Faça a mesma coisa com os outros, tá? O 2 vai no 3, tá? E o 3 vai em quem? O 3 vai no 1, tá? Então, o 2 vai no 1, tá? Bom,
lembre-se, aqui seria o elemento de partida, tá certo? E aqui seria o elemento de chegada, tá? Então, 2 vai no 1. Aqui, 3 vai no 1, tá? E 1 vai no 2. Então, 3 vai no 2, tá? Então, tá aqui a nossa função f2, tá? Bom, mas quem é essa função aqui? Aí você olha aqui, né, nas nossas funções, né? 3, 1, 2 nada mais é do que o nosso f2. Então, f1 composto com f1 dá o nosso f2, tá? Bom, uma outra coisa que a gente poderia analisar aqui também, tá? Se eu quero saber, por exemplo, quem é a inversa de f1, tá? Quem vai ser a inversa do nosso f1? Só para exemplificar aqui, tá? Bom, vamos apagar isso aqui, certo? Bom, o que é que faz a minha f1? A minha f1, tá certo? Ela manda 2 no 3 e o 3 no 1. O que é que faz a inversa, tá? O que é que faz a nossa função inversa? Bom, só lembrando, né? Função inversa. Se o 1 vai ser mandado no 2, tá? A inversa faz o contrário, né? Ela manda 2 no 1, tá? Então ela faz o processo contrário, tá? Então, quando eu pego o 1 vai no 2, tá certo? Então, é porque o 2 vai no 1, tá? Então ele faz o contrário. Então, o 2 vai no 1, tá certo? Bom, aqui, o 2 vai no 3. Ora, mas o que é que faz a minha função inversa? Ela pega o 3 e volta para 2. Então, o 3 ela vai mandar no 2. Tá? Bom, o 3 ela manda no 1. Aí o que é que faz a minha inversa? Ela manda 1 no 3. Então, o 1 vai no 3. Então, essa seria a minha inversa. Tá? Então, quem é a inversa do F1? Tá? A inversa do 1 seria o nosso próprio, aqui dá o nosso F2, tá? Que de fato foi o que nós encontramos aqui, né? F1 composto com F1 dá o nosso F2, tá? Então, bom, continuando, tá? Vamos pegar uma outra função, não vamos fazer todas porque senão vai ficar muito longo, tá? Eu quero fazer, por exemplo, vamos calcular aqui esse F2 com F3. Quem vai ser F2 composto com F3, tá? Então, quem vai ser o nosso F2? 1, 2, 3. Então, o F2 vai no 3, vai no 1, vai no 2. Composto com F3, então 1, 2, 3. Então, ela fixa 1 e alterna aqui o 3 e o 2, tá? Então, quem vai ser essa função? Então, 1, 2, 3, né? Então, ela vai mandar o 1 vai no 1, tá? E 1 vai no quem aqui? 1 vai no 3. Então ela partiu aqui, ó, e chegou aonde? Aqui. Então o 1 vai no 3, tá? Elemento de partida, elemento de chegada. Bom, o 2 vai no 3. E o 3 vai em quem? 3 vai no 2, tá? Então o 2 vai no 2. Tá? Elemento de partida é o 2, tá certo? Elemento de chegada, tá? É o 2. Então, o 2 vai no 2, tá? E o último que sobrou foi o 1, né? Então, sobrou esse último elemento aqui, tá? De fato, dá 1? Dá. 3 vai no 2 e o 2 vai no 3. Então, o 3 aqui vai no último elemento de chegada, que seria o 1. O 3 vai no 1. Então, eu teria essa função. Então, quem é F2 composto com F3? Então, olhando para essas funções aqui, né? Eu tenho exatamente o nosso F3, tá? Então, se eu pegar F2, F3 não, desculpe, aqui é o F4, né? F4. Então, F2 composto com o F3, tá? Isso aqui vai dar a nossa F4, tá? Bom, fica aí para vocês fazerem as continhas restantes para todo mundo, tá? E vocês vão chegar à seguinte conclusão, tá? Aqui que F1 composto com F2, tá? Vai dar o F0, tá? Ou seja, um vai ser inverso da outra, tá?
já que o F2 nós descobrimos que era a inversa de F1, né? Então o composto dela vai dar o próprio, né? F2 composto com F1 dá o próprio, né? Então F0. E F2 composto com F2 dá o F1. Tá? Bom, aqui nós temos o F5. Tá? F1 composto com o F3 dá F5. Tá? Aqui dá o F3. Tá? Aqui dá o F4. Tá? Aqui nós temos, isso aqui vai dar o nosso F4. Tá? Aqui vai dar F5. Tá? Então a tabuzinha está toda preenchida, tá certo? Fica aí para vocês fazerem a conta, tá? Eu só queria que vocês observassem o seguinte, tá? Eu pego aqui, olha, quem é o inverso de... Vamos pegar aqui do F3, tá? Do F3. Quando eu olho aqui, o F3 composto com o F3, composto com F3 dá F0. De fato, eu tenho que a F3, a inversa dela é o próprio F3. Quem vai ser a minha F3, né? F3. Então, se eu quero saber F3 a menos 1. Tá? Então, 1, 2, 3. Tá? Bom, o que a minha F3 faz? Ela manda 1 no 1. Tá? Então, a inversa vai no 1. Tá? O que a inversa faz? Ela manda 2 no 3. Certo? Então, a inversa vai fazer o quê? Vai mandar o 3 no 2, tá? Então, 3 vai no 2. Tá? E aqui ela manda o 3 no 2. O que é que faz a inversa? Faz o contrário, tá? Ela inverte a posição. Então, 2 vai no 3. Então, de fato, o F3 a menos 1, tá? Vai dar igual ao próprio F3, tá? A inversa do F3 é o F3, tá? Idem para o F4, tá? E para também o F5, tá? A inversa do F5 dá o F0, dá o próprio F5, tá? Células aqui que deram o F0, tá? Vai ser exatamente a inversa da outra, tá? Por exemplo, quem é a inversa do... A gente já comentou isso, né? Mas o inverso do F2. Aí você olha aqui, bom, da F0 é em que coluna? Onde está o F1. Então F1 composto com o F2. Com F2 dá F0. Então F1 é a inversa do F2. Tá? Se você olhar para essa tábua de operações, tá? As colunas e as linhas, tá? Os elementos eles não se repetem. Tá? Nem linha nem coluna. Ninguém se repete. Ok? Bom, fica aí como exercício para vocês. Tá? Deixar como exercício. Construir a tábua do D4. Bom, aqui na verdade, isso aqui é o grupo de simetria do quadrado. Tá? Então, o que nós fizemos para o triângulo, tá certo? Faz a mesma coisa para o quadrado, então teria aqui 1, 2, 3, tá? 4. Então, se nós fizermos aqui uma rotação, tá? Nesses vértices, tá? Você vai encontrar o F4, eu não vou colocar aqui a enumeração das funções, tá certo? Mas aí fica para vocês colocarem F1, F2, F3, F4, tá? O quadrado não vai dar daqui, seria o S4, tá? O S4, só que o S4 nós pegamos dá 4 fatorial, isso dá 24 funções, tá? Nós não vamos pegar as 24 funções aqui, vamos pegar apenas um pequeno grupozinho, tá? Que seria o grupo de simetrias do quadrado, tá? Que na verdade seria essas funções aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Então, primeira função, segunda função seria essa, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Segunda função
1, 2, 3, 4. Manequim 3, 4, 1, 2. Né? Segunda função 1, 2, 3, 4. Né? Manequim 4, 1, 2, 3. Tá? Então essas funções aqui na verdade são as nossas rotações. Tá? São as nossas rotações. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. 2 vai no 1, vai no 2, 3 vai no 4, 4 vai no 3. Tá? Seria eu pegar agora, em vez de fazer as flexões, agora fazer isso aqui, tá? Então mandar 1 no 2, apenas fazer uma reflexão em torno do vértice 1 e 2, e 3 e 4, tá? Vai me gerar essa função. Tá? A outra função vai ser quem? 1, 2, 3, 4, eu maniquei em 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, né? A próxima é eu pegar 1, 2, 3, 4 e maniquei e mando no 1, 4, 3, 2, né? E a última 1, 2, 3, 4, eu maniquei 3, 2, 1, 4. Tá? Então tá aqui as nossas 8 funções. Tá? Então, o que é que faz essa função aqui, né? Essa função é a identidade, tá? Essa aqui eu vou apenas alternando os outros vértices, aqui alternando os vértices, aqui também, tá? Quando eu fizer para o próximo, tá? Então, o 4 voltaria para a posição do 4 e assim por diante, tá? O 1 voltaria para a posição do 1, voltaria para cá, tá? Aqui eu fiz apenas uma reflexão em torno do 1, do 2 e do 4, do 3, tá? Aqui eu fiz o quê? Uma reflexão aqui em torno do 1 e 4, tá? Então 1 foi para o 4, 4 foi para o 1, e aqui também o 2 foi para o 3, 3 foi para o 2, tá? Nessa outra aqui, tá? Eu fiz o seguinte, tá? Eu fixei o vértice 1, tá? Fiz uma alternância aqui, né? Certo. Fixei o vértice 1, tá? Quando eu fixei o vértice 1, tá certo? Eu mandei o 1 para fixei o vértice 1 e 2, tá? E fez uma reflexão em torno do vértice 4 e 2, tá? Seria essa última aqui, tá? Penúltima, desculpe. E essa última eu fixei o quê? Eu fixei o vértice 4 e 2. Então, se eu fixar o vértice 4 e 2, tá? Então eu faço uma reflexão em torno desses dois vértices, do 1 e do 3. Tá? Então esse é o grupo de simetria do quadrado. Tá? Bom, são 8 funções, tá ok? Fica aí para vocês fazerem exercício, uma tábua de operações, tá? Seguindo o mesmo procedimento, as mesmas composição de função, tá? Desse D4. Tá? Em inteiro dos grupos nós chamamos esse grupo, né, grupo de Edrel. Tá? Mas isso aí fica para vocês quando forem ver álgebra abstrata. Tá ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar de tábua de operações. Tá? Quando chegar em álgebra, vocês quando forem ver operações binárias, tá certo? O professor provavelmente vai retornar isso aqui. Tá? Como vocês já vão terem visto isso aqui, vocês já vão estar dando uma boa caminhada. Ok, pessoal? Bom, bons estudos, pessoal. Até breve. Até mais.